Todo final de ano é a mesma coisa. Todo mundo começa a fazer o planejamento estratégico do ano seguinte para o seu negócio digital. E acontece é que a maioria das vezes as pessoas erram. E elas erram especialmente em 3 aspectos fundamentais que eu vou compartilhar com você nesse vídeo. Nesse ano, a nossa empresa conseguiu acertar o planejamento estratégico na vírgula. E não é um planejamento fácil, porque a gente é um grupo com 13 empresas, tem mais de 20 experts e mais de 40 produtos. Então, não é muito fácil você acertar exatamente ali o que vai acontecer. E na verdade, não é que a gente acertou detalhadamente a maneira que aquilo ia acontecer, mas a gente planejou o que ia acontecer e no meio do caminho a gente foi ajeitando essa rota e é isso que eu vou te mostrar aqui. E tem mais, no vídeo de hoje, no final, eu vou falar como que você pode receber aí na sua casa um livro que se chama Empresas Feitas para Vencer, que tem tudo a ver com a maneira que eu penso e com o conteúdo que eu vou passar para você aqui nesse vídeo. Meu nome é Rodrigo Vinhas, eu sou estrategista digital, mentor de negócios e constantemente as minhas empresas estão entre as 25 maiores do mundo da Hotmart. Quando você pensa em planejamento estratégico, muitas vezes isso é associado com metas. E as metas são uma parte importante do planejamento estratégico, mas não é só isso. O que vai garantir que você cumpra com o seu planejamento estratégico e dentro disso você bata as metas é o acompanhamento. E as pessoas falham muito em relação a isso. Por exemplo, a pessoa faz o planejamento estratégico, deixa ele ali na estante, não olha mais e quando chega no final do ano ou perto do final do ano, a pessoa olha e fala: nossa, eu tinha planejado tudo isso e não fiz praticamente nada do que eu planejei. A diferença na nossa empresa é que a gente faz um acompanhamento praticamente diário. Vou dar um exemplo. Eu tenho um grupo de mastermind que se chama Craft, é um grupo de negócios ali avançados do digital, e eu tenho uma meta do número de pessoas que eu quero que esteja nesse grupo, que vai gerar um determinado faturamento. E o que eu faço para eu garantir que essa meta seja cumprida? Como esse produto pode ser vendido todos os dias, e todos os dias pode entrar receita, pode entrar alguma renovação, eu acompanho o resultado do faturamento diariamente. Como que eu acompanho esse resultado? É bem simples, eu vejo o número de dias que se passaram no ano e o valor faturado proporcionalmente aos dias do ano. E aí eu faço a comparação, por exemplo, vamos supor que se passaram 3 meses e está ali 25% do ano no começo de abril. O que eu preciso verificar? Eu faturei 25% do meu faturamento estimado? Claro que de vez em quando tem algum tipo de sazonalidade no negócio, mas a questão é você estar acompanhando, para eventualmente, se você tiver um problema, você poder fazer um ajuste de rota. Por exemplo, nesse caso desse produto específico, eu tive uma barrigada ali em março, abril, maio, então eu tive que dar um gás para em junho, julho recuperar e poder bater a meta, que foi o que de fato aconteceu. Uma vez por ano eu realizo um evento que se chama Craft Weekend. E como que funciona esse evento? Geralmente os meus eventos eles custam muito caro para participar. Para você fazer parte de um evento meu, você tem que ser meu mentorado. E essas mentorias custam a partir de R$40 mil até R$140 mil. E uma vez por ano eu abro um evento que tem um ticket ali que custa entre 500 a R$2 mil, onde eu convido as pessoas para ter essa experiência por um ticket muito mais baixo. E o que aconteceu na Craft Weekend desse ano? Eu tava muito doente, eu tava muito sem voz. Cara, eu diria que tá bem ruim ainda. E eu não consegui fazer o evento direito. Então, obviamente, isso prejudicou a conversão. Geralmente nesse evento, eu completo 3 a 4 turmas da Craft Blue, que é o meu produto de entrada. E nesse evento, eu vendi bem menos que isso. Eu acredito que menos de 50% do que eu costumo vender. Por quê? Como eu estava completamente sem voz, eu não conseguia interagir muito com as pessoas. As minhas apresentações foram muito prejudicadas. E o que aconteceu é que a partir desse fato, como eu percebi que aquilo não tinha funcionado, eu tinha um planejamento e eu estava acompanhando, vendo que as metas que eu tinha para aquele evento específico não foram batidas, eu tive que reajustar para que eu compensasse aquilo de outra maneira e foi exatamente o que a gente fez, porque a gente estava acompanhando a coisa ali no dia a dia. Então, essa informação não passou batida e a gente teve tempo de reagir a ponto de poder bater a meta no final do ano. O segundo erro é o seguinte: em Deus nós confiamos, os outros que tragam dados. O que isso quer dizer? A maioria das pessoas não tem a menor ideia como fazer uma leitura eficiente de dados. No digital, mais do que em qualquer outro nicho, você precisa saber avaliar os dados. Como esses dados precisam se comportar para que você atinja o seu planejamento estratégico. Por exemplo, no digital é muito importante a construção de audiência. Isso tem tudo a ver com a Creator Economy, que é onde a gente está inserido. Você está aumentando a sua audiência, então você tem mais seguidores no Instagram, mais inscritos no YouTube, você tem mais assinantes na sua newsletter, por exemplo, você tem mais visitantes no seu blog. Então esse é um dado importante de você acompanhar. Mas não é só isso, porque não adianta você ter seguidores e não ter engajamento. Os seus vídeos têm mais visualização? Qual que é a retenção
desse vídeo, as pessoas estão assistindo esse conteúdo até o final, você tem outros tipos de interação, como comentários, compartilhamentos, ou eventualmente você está na mesma situação que eu. No meu caso, eu não busco um número tão grande de views, mas eu busco uma análise qualitativa muito grande. Então, à medida que eu vou criando os meus conteúdos, para mim é importante que os meus conteúdos tenham profundidade o suficiente para que as pessoas tirem valor daquilo e que elas assistam o meu conteúdo até o final, ou pelo menos uma taxa muito mais alta do que a média. E é claro que existem muitos outros dados que você pode avaliar para você saber se você está no caminho. Então, por exemplo, você está captando leads o suficiente? Você traz pessoas interessadas para o seu negócio todos os dias? De repente, você vai chegar à conclusão que você precisa gravar 4 ou 5 anúncios para você fornecer os leads suficientes para o seu negócio performar toda semana. Então, vamos supor, se você precisar de 5 anúncios por semana e o ano tem 52 semanas, você vai precisar aí de 210 anúncios por ano. Então, todos esses dados, eles vão dando um norte do que você precisa fazer para você atingir a sua meta. Uma vez que você não sabe esses dados, você fica colocando muita energia sem direção. E isso é extremamente prejudicial para você cumprir o seu planejamento estratégico. O terceiro erro, que tem uma resposta contraintuitiva, é que a maioria das pessoas começa a fazer o planejamento pelo faturamento. E eu sou totalmente contra isso. É claro que, eventualmente, depois que você montar o seu planejamento, você vai chegar num faturamento estimado, num faturamento desejado, e esse faturamento vai se refletir como uma meta. Mas, na verdade, eu acredito que o grande segredo para você bater o seu planejamento é você começar ele pelo lucro. Afinal, pensa comigo, o que adianta você ter faturamento se você não tiver lucro? Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Ao longo desses anos todos, mentorando muita gente, eu já percebi que tem pessoas que têm audiências enormes com milhões de seguidores e eventualmente até empresas que faturam milhões de reais e não têm lucro. Então, para mim, essa é uma conta que nunca fez sentido. Uma das características do digital que torna o digital uma indústria extremamente atrativa são as altas margens de lucro. Se você não tem uma alta margem de lucro, que vá pelo menos aí de 25% a 40%, 50%, você está fazendo alguma coisa errada. Então tá, como que você faz essa conta? Você primeiro coloca o seu lucro desejado. E é claro que esse lucro desejado ele tem que ter alguma coerência, alguma correlação com a realidade. Você não pode falar, eu quero lucrar 10 milhões de reais se você nunca fez nada. Então você coloca lá um lucro que seja adequado à sua realidade. E esse lucro adequado à sua realidade, ele tem que ter uma margem correspondente ali entre 25% a 50% do valor global que você pretende faturar. Então vamos supor que você coloca ali que você quer ter 200 mil reais de lucro no ano. E para jogar conservador, assim, para dar um play safe, vamos pensar que esses 200 mil reais correspondem a 25% de uma margem de lucro bruta. Ou seja, a gente está falando de um faturamento global de 800 mil reais. E aí desse faturamento global de 800 mil reais, você vai fazer aquela análise vertical. Ou seja, você vai tirar ali os impostos, a taxa que você tem com plataforma, como a Hotmart, por exemplo. Depois você vai tirar o seu custo com equipe, depois você vai tirar o seu custo com ferramentas, o seu custo com tráfego pago. Enfim, você vai tirar todos os custos que são necessários para que aquela operação se realize, tanto a venda quanto a entrega do produto, e a partir daí você vai chegar no seu lucro líquido, você vai chegar no número de unidades que você precisa vender e qual que é o custo máximo de aquisição que você pode ter por aquela unidade de venda. Então, por exemplo, vamos supor que a gente esteja falando aqui que você vai ter um ROAS de 4 vezes. Então você poderia gastar até 200 mil reais em tráfego pago. Vamos supor que o seu produto custe R$1.000, só para a gente facilitar aqui a conta. Então isso quer dizer que você pode gastar até 250 reais para adquirir cada cliente através do tráfego pago. Então o tráfego pago ele vai compreender tudo. Os anúncios de captação, os de relacionamento, a distribuição de conteúdo, o remarketing, enfim, não vou entrar muito nessa seara técnica de tráfego, mas é só para você ter um exemplo e em cada custo você precisa destrinchar tudo, quanto você vai gastar em cada coisa. Agora me conta aqui nos comentários o seu planejamento estratégico para 2025 e se você já cometeu algum desses erros. Lembrando que o melhor comentário vai receber um livro que eu gosto muito que se chama Empresas Feitas para Vencer, que ajuda muito você a moldar a sua cabeça como um empresário, como uma empresária.